dos seus pecados. O avivamento, ele tem que produzir salvação. E às vezes nós vemos pessoas que vão, às vezes, a festividade na minha igreja foi uma bênção, foi tão maravilhosa. A gente pergunta, houve situação? E nós vamos lá e nos apresentamos com belos louvores e com palavras bonitas. E Deus está longe daquilo. Porque muitas vezes falta o coração quebrantado. Falta o coração que verdadeiramente busca o Senhor. E que quer verdadeiramente ver o verdadeiro, viver o verdadeiro avivamento. Meus queridos e amados irmãos, eu acho que há muita gente confusa nos nossos dias. E muitos, eu nem não julgo, nem condeno, porque muitos já nasceram naquilo e aprenderam daquela forma e vivem dessa forma, achando que o avivamento é você estar cheio de Deus, é você estar entregando, como diz, mistérios, é você estar fazendo isso e estar fazendo aquilo. E hoje eu vi o avivamento em uma criança que me chegou, me ofereceu uma oração, orou por mim. E que, com certeza, tem uma vida de devoção com Deus. E às vezes nós olhamos pessoas tão velhas na fé, velhas mesmo, velhas porque parece que estão velhas, estão na igreja 5, 10, 15 anos, estão no evangelho, mas o evangelho não está nelas. Estão como a igreja de Laodiceia, que estão ali trabalhando para Deus, fazendo tudo. Mas o Senhor ainda está para o lado de fora, batendo na porta e pedindo para entrar lá dentro. Nós vivemos dias de um falso avivamento. Vivemos dias de um evangelho fraco, um evangelho pirateado e um evangelho descompromissado com a verdade, descompromissado com Deus. O verdadeiro evangelho, ele sempre vai ferir alguém. Sempre alguém não vai gostar, até porque Jesus diz: se me perseguiram, vão perseguir a vós também. Não há alguém que pregue a verdade viva e vai ter paz com todo mundo. A Bíblia diz: no que se depender de vós, tenhais paz com todos, mas é muito difícil você pregar a verdade. E eu não estou falando de pregar a verdade em estar, como diz, dando cajadada nos outros, mas a verdade ela sempre vai ferir quem está no pecado, quem está no erro, quem não quer mudança de vida, mudança de rumo. Mas eu sei que se nós orarmos, o Senhor, ele produzirá um grande avivamento. A Bíblia, ela diz isso. Todas as vezes que o povo do Senhor clamou a Deus, o Senhor derramou o verdadeiro avivamento. E o verdadeiro avivamento, repito, não é de pulo e grito, mas é de boas obras, de atitudes de pessoas que verdadeiramente conhecem ao Senhor. É um avivamento que produz vida, que produz salvação. O texto que nós lemos: no último dia, o grande dia da festa, o Senhor pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Dizendo ele isso do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus não ter sido glorificado.
Meus queridos e amados irmãos, devemos sim buscar de Deus esse avivamento, nos encher do Espírito Santo, ser cheio e transbordar dessa água do avivamento que o Senhor prometeu. A água viva. Jesus, ele foi glorificado. Os seus discípulos foram cheios do Espírito Santo. Depois de uma vida de oração, depois de um prolongado tempo de oração, 10 dias buscando a Deus. Depois de 10 dias vivendo em oração, não sabemos como eles chegaram ao final daqueles 10 dias. Se ainda tinham condições de ficarem de joelhos, se podiam ficar em pés, se estavam já com seus pés inchados, se estavam cansados. A Bíblia não relata nada disso, mas diz que eles permaneceram, prevaleceram, eles foram resilientes. E depois de 10 dias, o Senhor abriu os céus, o Espírito Santo desceu, encheu aquela igreja, e aquela igreja saiu daquele aleluia. Aquela igreja saiu daquele culto de oração, o culto de oração mais prolongado da história de 10 dias. Eles saíram daquele culto de oração revestidos, capacitados para enfrentar o inferno e a fúria de Roma. E muitos morreram. Muitos morreram de formas que nós dizíamos hoje com requinte de crueldade. Uns traspassados por espada, outros decapitados, outros crucificados, outros queimados, outros jogados para os leões, outros amarrados e incendiados vivos, sendo espetáculo para todas as nações. Mas em nenhum momento eles retrocederam, porque eles foram cheios do Espírito Santo e o avivamento que desceu sobre aquela igreja deu a eles a capacidade, a força e a graça para eles suportarem as mais terríveis atrocidades, mas sem negarem o nome de Jesus e prevalecendo, prosseguindo para o alvo e sendo testemunha. E hoje, com toda certeza, sendo um dos principais motivos de nós hoje podermos ter o privilégio de estar na presença de Deus, de poder falar do Evangelho e ouvir a palavra de Deus. Que nós meditemos na questão do avivamento. Porque, meus irmãos, basta nós olharmos para o mundo, ao nosso redor. Eu digo para os países vizinhos, para as cidades próximas de nós, para os estados do nosso país. E nós vemos como o diabo ele está trabalhando e como o inferno ele está batalhando para tentar ganhar esta guerra. E nós vemos com tristeza todo momento, pessoas das mais diferentes idades sendo ceifadas pelo diabo e descendo ao inferno. Digo assim porque são pessoas que estão morrendo sem ter um conhecimento de Deus, sem ter um encontro com Cristo. E é muito triste quando alguém parte sem ter tido um encontro com Jesus. Mas que o Senhor, ele nos instrua, nos capacite, nos encha de graça e desperte o nosso coração
para buscarmos o verdadeiro avivamento, amados. E esse tem que começar dentro de nós. E às vezes isso não vai começar em uma vigília com pulos e gritos. Às vezes vai começar no secreto do seu quarto, naquela oração entre você e Deus. Devemos buscar do Senhor o verdadeiro avivamento para sermos testemunhas do Senhor, tanto na nossa cidade e onde quer que o Senhor nos enviar a falar da sua palavra. Que Deus continue nos abençoando. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço os meus amados aí, a capitã, as co-capitãs, o pastor, os demais irmãos aí que estão conosco, que o Senhor continue falando em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Amém.